Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre o objeto da prova. No vídeo anterior, vimos o conceito e os princípios das provas. Agora vamos falar sobre o objeto da prova. O objeto da prova pode ser problematizado com a seguinte pergunta: o que provar? Constituem objeto da prova os fatos relevantes, os fatos pertinentes, os fatos controvertidos. São os fatos que devem ser provados. E o direito? A princípio, o direito não deve ser objeto de prova. O direito nacional, o juiz do trabalho deve conhecer. As convenções da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil tem assinado, ratificado, que tenham sido aprovadas pelo Congresso Nacional, promulgadas pelo Poder Executivo e publicadas no Diário Oficial e, portanto, vigentes no território nacional, essas também o juiz do trabalho deve conhecer. Mas há um direito que pode ser objeto de prova, aquele mencionado no artigo 376 do Código de Processo Civil, o qual trata do direito municipal, estadual, internacional e costumeiro. Esses têm que ser objeto de prova, se assim determinar o juiz. Diz o artigo 376 do CPC: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, quando a parte alega um direito municipal ou estadual, terá que fazer prova da existência dessa lei municipal ou estadual. Se a parte invoca o direito internacional, uma lei de um outro país, como por exemplo uma lei italiana, tendo o empregado trabalhado na Itália a serviço de uma empresa com sede ou filial no Brasil, propondo ação no Brasil, o direito obrigacional é o do local da prestação de serviço. E aí esse direito italiano invocado terá que ser provado, se assim determinar o juiz. E a prova implica em provar o teor e a vigência. A tradução da norma internacional tem que ser feita por tradutor juramentado. O direito costumeiro também será objeto de prova, se assim determinar o juiz. Um exemplo: o empregado rural. O intervalo intrajornada do empregado rural não é definido pela Lei 5889 de 1973. Ao contrário do empregado urbano, que tem no artigo 71 e parágrafos a definição do intervalo intrajornada como sendo de 1 a 2 horas, o empregado rural terá um intervalo intrajornada que for costumeiramente adotado na região. Então, esse direito costumeiro, o juiz do trabalho não é obrigado a conhecer. E não o conhecendo, determinará a prova da existência desse direito costumeiro. Mas a regra é de que o direito não é objeto de prova, salvo nesses casos do artigo 376 do CPC. Há fatos que não dependem de prova, conforme dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil. Diz o artigo 374: não dependem de provas. Primeiro, os fatos. Primeiro, notórios. Segundo, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Terceiro, admitidos no processo como incontroversos. Quarto, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Fatos notórios, aqueles fatos que todos conhecem, porque foram amplamente divulgados pela mídia
impressa, televisiva, pela internet, fatos que não dependeram de provas, ou fatos afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária. Na confissão, a parte que confessa admite como verdadeiro fato contrário ao seu interesse. Se houve confissão, não há necessidade de prova. Também é admitido no processo como incontroverso. Nós vimos no vídeo sobre defesa do reclamado que o artigo 341 do Código de Processo Civil determina que o réu se manifeste precisamente sobre os fatos alegados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados. Os fatos não impugnados transformam-se em fatos incontroversos, os quais independem de prova. Também independem de provas fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Então, esse é o objeto da prova. Podemos falar também do ônus da prova, problematizando a questão do ônus da prova através da pergunta: quem deve provar? A previsão legal do ônus da prova está nos artigos 818 da CLT e 373 do CPC. Antes da reforma trabalhista, o artigo 818 da CLT tinha uma redação muito pobre do ponto de vista técnico processual. Ele dizia que o ônus da prova incumbe a quem alega. Uma redação muito aquém da técnica processual civil. Mas com a reforma trabalhista, o artigo 818 da CLT sofreu modificação e agora, com uma técnica brilhante, como a do Código de Processo Civil, dispõe. Artigo 818. O ônus da prova incumbe, primeiro, ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito. Segundo, ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Então, via de regra, o fato constitutivo deve ser provado pelo reclamante. Esse é o seu ônus probante. Se o reclamante tinha o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, o fato que cria o seu direito, e ele não se desincumbiu do ônus probante, a decisão deverá ser de improcedência do pedido. Já o reclamado tem o ônus da prova do fato modificativo, do fato impeditivo ou do fato extintivo do direito do reclamante. E por sua vez, se o reclamado não fizer a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, a decisão também será desfavorável. No mesmo sentido, o artigo 373 do Código de Processo Civil. Algumas súmulas do TST sobre ônus da prova. A súmula número 6. A súmula número 6 trata da equiparação salarial. E no seu inciso 8º, a súmula número 6 diz: é do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Na equiparação salarial, aquela ação na qual o reclamante pleiteia o salário que é pago ao
a outro empregado que exerce a mesma função, denominado paradigma, e ele, reclamante, recebe menos, então ele pleiteia a equiparação salarial. Ele pleiteia receber o salário daquele que exerce a mesma função e que ganha mais, o paradigma. Na equiparação salarial, o ônus da prova do reclamante é de provar a identidade funcional. Ele só precisa provar isso, que exerce a mesma função do que o paradigma, ou exercia a mesma função do que o paradigma. Os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do reclamante são ônus do reclamado. Caberá, portanto, ao reclamado provar, por exemplo, que não era o mesmo empregador do reclamante e do paradigma, que ambos trabalhavam para um grupo econômico, mas cada um para uma empresa distinta, empresas diversas, adotando a tese de que o grupo econômico não é empregador único. Pode ser alegado pela reclamada, na equiparação salarial, que o reclamante e o paradigma não trabalhavam na mesma localidade. E o conceito de mesma localidade é mesmo município, o que não se aplica no caso de região metropolitana. Nas regiões metropolitanas é possível a equiparação salarial entre empregados que trabalham em municípios distintos, desde que sejam da mesma região metropolitana. O reclamado poderá provar que o paradigma ganhava mais porque exercia a função há mais de 2 anos, ou que existia um quadro de carreira, prevendo diferença salarial pelo tempo de serviço, por promoção por antiguidade ou merecimento, ou que já pagou o valor que está sendo pleiteado. Todos esses fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito à equiparação salarial são ônus do reclamado. Outra súmula do TST sobre o ônus da prova, a súmula 16, que diz respeito à notificação postal. Diz a súmula 16, notificação. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário. Essa súmula 16, hoje em dia, é de pouca utilidade, porque o processo trabalhista é todo ele eletrônico. Quando o processo não era eletrônico, a notificação era feita pelo correio, com exceção da primeira notificação, a do artigo 841, que é feita pelo correio com aviso de recebimento. As demais notificações eram correspondência simples, havendo presunção de que foram recebidas dentro de 48 horas. Isso porque o correio tem um prazo de 48 horas para efetuar a entrega da correspondência, conforme a previsão da CLT. Portanto, havia uma presunção, súmula 16, de que a notificação foi recebida dentro de 48 horas. Caso o recebimento se desse em prazo superior a 48 horas, o ônus de provar o recebimento da notificação após esse prazo era do destinatário. Súmula 16 do TST. Outra súmula importante sobre ônus da prova, súmula número 12. Despedimento, ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Toda vez que o empregador dispensa o empregado por justa causa, não é o empregado que tem que provar que não cometeu justa causa. É o empregador que terá o ônus da prova de que ocorreu justo motivo para a dispensa.
Não havendo prova de que houve justa causa, não se desincumbindo deste ônus probandi, a decisão deve ser desfavorável ao reclamado, convertendo-se a dispensa por justa causa em dispensa sem justa causa. Outra súmula importante sobre ônus da prova e muito mal interpretada é a súmula 338, que trata do controle da exibição dos cartões de ponto. Súmula 338, jornada de trabalho, registro, ônus da prova. Primeiro, é ônus do empregador, que conta com mais de 10 empregados, o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Muitos acreditam, com base nessa súmula 338 do TST, que o empregador é obrigado a exibir os cartões de ponto. Não é verdade. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Se os cartões de ponto ou o controle de frequência utilizado comprovam que não há jornada suplementar, o reclamado deve juntar os controles de frequência. Havendo no controle de frequência a prova da jornada suplementar, o empregador não deve apresentá-la espontaneamente. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. O ônus da prova da jornada extraordinária é do reclamante, é fato constitutivo do seu direito, porque as horas extras são extraordinárias. O ordinário se presume, o extraordinário é que deve ser objeto de prova. Aqui na súmula 338, inciso 1º, o equívoco se dá porque ela começa dizendo que é ônus do empregador, que conta com mais de 10 empregados, o registro da jornada de trabalho, na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Isso não é ônus, é obrigação. O artigo 74, parágrafo 2º da CLT, determina a obrigatoriedade de controle de frequência para as empresas com mais de 10 empregados. Não é ônus, é obrigação. Mas na segunda parte do inciso 1º da súmula 331, há uma previsão de que a não apresentação justificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada, a qual pode ser elidida por prova em contrário. A não apresentação injustificada. Isso só vai se aplicar se houver determinação judicial de exibição dos controles de frequência. Se o juiz determinar a exibição dos cartões de ponto e a empresa não exibi-los, aí sim haverá inversão do ônus da prova, presumindo-se verdadeira a jornada alegada na petição inicial. Falando em inversão do ônus da prova, não havia previsão na CLT e nem no Código de Processo Civil de inversão do ônus da prova. O CPC de 1973 não tratava disso. O primeiro diploma legal que abordou a inversão do ônus da prova foi o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor previa a inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Então, há lá no CDC essa previsão legal. O juiz pode inverter o ônus da prova a favor do consumidor. Essa inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor era utilizada no Código, nos processos civis e também nos processos do trabalho. Depois, com o CPC de depois com o CPC de 2015, a inversão do ônus da prova passou a ter previsão legal.
lá no artigo 373, parágrafo 1º, o legislador processual civil admitiu a inversão do ônus da prova. E com a reforma trabalhista, o artigo 818 da CLT passou a ter acréscimo de 3 parágrafos, os quais tratam da inversão do ônus da prova. E especificamente no parágrafo 1º do artigo 818 da CLT, o legislador estabeleceu, nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato concreto, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, o ônus da prova no processo do trabalho passou a ter previsão legal com a reforma trabalhista, que inseriu o parágrafo 1º ao artigo 818, prevendo a inversão do ônus da prova. Os parágrafos 2º e 3º estão relacionados também com a inversão do ônus da prova. Em quais hipóteses é comum a inversão do ônus da prova no direito processual do trabalho? É comum a inversão do ônus da prova nas ações em que se discute assédio moral ou assédio sexual. É muito difícil para o reclamante provar que foi vítima de assédio moral ou provar que foi vítima de assédio sexual. Raramente há testemunhas do assédio moral ou do assédio sexual, a não ser quando há câmeras filmando o ambiente de trabalho, comprovando o assédio moral, o assédio sexual, mas muitas vezes o empregado não tem meios de prova para comprovar que foi vítima de assédio moral ou assédio sexual. E é comum, nesses casos, o juiz do trabalho inverter o ônus da prova. Caberá ao reclamado comprovar que não assediou moralmente ou sexualmente. Também é comum a inversão do ônus da prova no processo do trabalho quando se discute dispensa discriminatória. Com a inversão do ônus da prova, caberá ao reclamado provar que não discriminou, que a dispensa não foi discriminatória. Uma súmula relacionada com a dispensa discriminatória no direito processual do trabalho é a súmula 443. A súmula 443 dispõe: dispensa discriminatória, presunção, empregado portador de doença grave, estigma ou preconceito, direito à reintegração. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Então, nesses casos é comum a dispensa, a inversão do ônus da prova, cabendo ao reclamado provar que não dispensou de forma discriminatória. Um caso interessante que nós conhecemos é de um empregado que trabalhava como porteiro em um edifício. Ele era portador do vírus HIV e foi dispensado quando a AIDS começou a se manifestar e apareceram feridas em sua pele. Ele ajuizou reclamação trabalhista alegando a dispensa discriminatória. O juiz, na ocasião, inverteu o ônus da prova. Essa súmula 443 ainda não existia.
mas ele, com uma posição muito avançada, inverteu o ônus da prova e determinou ao condomínio que provasse que não discriminou, que a dispensa não foi discriminatória. Não houve, por parte do condomínio, prova nesse sentido. E a decisão foi de reintegração no emprego daquele empregado doente de AIDS, dispensado em decorrência da doença. Então, sobre o objeto da prova e o ônus da prova, eram essas as considerações. No próximo vídeo falaremos sobre os meios de prova. Como provar. Até lá!